O projeto de lei federal aprovado pelo Congresso Nacional em Brasília, que estabelece o direito da criança e do adolescente de ser educado e cuidado sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, está prestes a ser sancionado pela Presidente da República, Dilma Rousseff. A Lei Menino Bernardo acabou ficando mais conhecida como Lei da Palmada. Por isso mesmo, vem gerando dúvidas e dividindo opiniões de pais e responsáveis. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família em Mato Grosso e juíza titular da primeira vara especializada de família e sucessões de Cuiabá, Ângela Jimenez Gutierrez. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Eu é que agradeço muitíssimo pelo espaço importante. Antes desse projeto de lei, que ainda não foi sancionado, ou seja, ainda não é lei, o que nós temos de marco legal sobre essa questão, quando pais ou responsáveis pretendem corrigir uma criança, um adolescente que cometeu algum erro e que, no caso, em nível de educação, precisa ser corrigida? Sem dúvida, nós já temos toda uma legislação que ampara e que protege as crianças contra as violências físicas. A grande discussão, inclusive, dos opositores à lei é justamente essa, que já há uma previsão no Código Penal, que já há uma proibição desse uso de metodologia no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí perguntaria-se, então, por que uma nova lei, agora a Lei Menino Bernardo, também tratando dessas questões? Bem, nos parece que a lei ela vem num sentido afirmativo, ela vem em busca de se reforçar uma cultura para a paz, se reforçar o direito vivencial em dignidade da nossa população infanto-juvenil. Nós sabemos que muitos pais afirmam, olha, uma palmada é importante, é uma forma de contenção, mas nós sabemos também que toda forma de violação da integridade física da pessoa vai gerar muitos prejuízos, sobretudo aqueles decorrentes de humilhação. Então, a gente fica às vezes estranhando porque uma lei vem falar de coisas que não seriam tão óbvias. Que você sabe que, por exemplo, com um adulto, você não pode gerar nenhum tipo de contato físico, porque isso seria uma agressão. Exemplo, Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Ou mesmo os adultos do mesmo sexo, qualquer tipo de violação, a sua integridade física é considerada uma agressão. Contra os animais, nós também entendemos que é uma crueldade. Mas, com relação às nossas crianças, muitas vezes nós entendemos que é educativo. Me parece que a grande preocupação dos pais, quando aceitam a violação da integridade física, quando aceitam os maus tratos, vem sempre num discurso de imposição de limites. Nós entendemos sempre que, olha, nós precisamos colocar limites nas nossas crianças para que elas sejam um adulto produtivo, um adulto responsável, um adulto integrado. Mas nós podemos olhar a realidade brasileira e verificarmos que justamente nas camadas da população, onde a violência é preponderante, sobretudo nas camadas mais empobrecidas, onde não só as crianças, como a população de um modo em geral, sofrem violências físicas e maus tratos. Nós não conseguimos olhar nesse contexto uma evolução para a paz e de produtividade e tudo aquilo que sonhamos. Muito pelo contrário. Nós temos parte da população que muitas vezes é submetida à violência pelos pais, pelos vizinhos, pela comunidade, em alguns momentos até pelos aparelhos do Estado, como a própria polícia, e ali não está diminuída a criminalidade, não está aumentada a produtividade e nem realmente comprovada a felicidade dessas pessoas. Então, até para não gerar aquele sentimento de impunidade, vamos colocar assim, ou até pais irresponsáveis dizendo assim, as crianças estão mandando nos adultos, essa lei, ela vem, pelo que eu estou entendendo, ela vem colocar limites nessa correção quando um adulto vai corrigir uma criança. Quais são esses limites, então? Quer dizer, não que não haja correção, mas que tem limites para esse tipo de correção. Qual que é o tipo de correção permitido, então, agora, se caso essa lei for sancionada? Na verdade, a lei pretende que nós tenhamos uma educação firmada na empatia,
no exemplo, na liderança positiva, no diálogo, no reconhecimento das necessidades. Uma estatística importante é aquela que demonstra que as crianças que mais apanham, as crianças que estão mais submetidas às palmadas, são as da faixa etária de 2 a 5 anos. Justamente nesta faixa etária onde as crianças são muito inquisitivas, são muito ativas e que também não têm ainda toda a compreensão das necessidades das pessoas, das necessidades da vida. Então as crianças são castigadas simplesmente porque são crianças. O que se pretende com essa lei é que o castigo que às vezes as pessoas entendem necessários não sejam os castigos físicos, os castigos cruéis e degradantes, que sejam limites colocados com, por exemplo, o impedimento da criança fazer algumas coisas que ela goste, contê-la para que ela se acalme e repense a sua ação. Porque nós sabemos que nesse mundo muito corrido que nós nos encontramos, Antônio Carlos, o que acontece? A convivência está muito diminuída. Tanto as mães tiveram que sair dos seus lares, não podendo permanecer tão diretamente com as crianças, como qualquer outro familiar que trabalha em longas jornadas se distancia desse acompanhamento diário e necessário que as crianças demandam, né? Então, o que acontece? Bater se torna uma comunicação mais rápida, uma comunicação que vai impedir que essa criança ou esse jovem faça imediatamente aquilo que o adulto acha que estaria incorreto, mas muitas vezes não acrescenta a esse jovem, essa criança, a compreensão do que é certo e do que é errado. Ela simplesmente se paralisa naquela ação por medo, porque não compreendeu ou pelo exemplo que tem de violência. Na verdade, nós precisamos, apesar dessa dificuldade de convivência, e claro que educar pelo diálogo, educar pelo exemplo, demanda mais tempo, demanda mais trabalho, é muito mais exigente, né? Mas nós precisamos colocar um ponto final nessa continuidade da violência que gera tantos males domésticos. Quem insistir nos castigos cruéis, nas agressões físicas a crianças e adolescentes, caso essa lei seja sancionada, o que pode acontecer com essa pessoa? Uma coisa importante é a gente esclarecer que a lei não está criminalizando. Muita gente acha que pode ir preso. Não é isso. Na verdade, como eu disse, a lei tem um cunho afirmativo, um cunho que se pretende auxiliar na mudança da cultura, despontando para uma cultura de paz. A pessoa que infringir poderá ser advertida, poderá ser encaminhada para programas assistenciais, programas de orientação familiar. A criança também poderá ser atendida em programas de apoio. E aqueles todas aquelas pessoas responsáveis pela criança, como por exemplo, professor, diretor de creche, conselheiro tutelar, qualquer outra autoridade, passa a ter o dever de denunciar quando se verificar a situação de maus tratos e de agressão física, sob pena de um pagamento de multas que vai de 3 a 20 salários mínimos. Principalmente os profissionais que trabalham na área da saúde, sem dúvida, onde recebem as crianças com ferimentos graves, consequência desses castigos cruéis. Sem dúvida, é muito importante que nós comecemos a olhar as nossas crianças não como uma propriedade. Eu sei que quando a gente era criança, ou até hoje a gente ouve as pessoas falarem assim, quando um irmão bate no outro, o pai vem e corrige e fala, olha, você não pode bater no seu irmão. E o filho fala, mas o senhor bate em mim, bate no meu irmão. E o pai responde, quando você tiver o seu, você bate. Esse tipo de visão, né, onde há uma invasão daquilo que é mais sagrado, porque o corpo físico e a sua esfera mental e espiritual é a única coisa que ninguém te tira e ninguém te concede, a menos que isso seja uma violação. A sua integridade física é um reduto que é só seu. É diferente de uma roupa que, se você tiver dinheiro, você compra ou não, de um calçado, de um bem material. A sua integridade física é sua. E quando você viola essa integridade física, que é única e singular, você realmente exercita um poder sobre o outro, subjugando-o e humilhando-o. Obrigado pela entrevista ao vivo e bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigada por esse lindo espaço.